Olá a todos, sou Guilherme Mattioli, mestrando do programa de pós-graduação em Energia Eólica da Universidade Federal do ABC. Hoje eu vou falar um pouquinho das características e aspectos de controle em turbinas eólicas de eixo vertical. Bom, para a gente falar um pouquinho desse tema, a gente precisa entender um pouquinho dessas turbinas eólicas de eixo vertical. Então, as turbinas eólicas de eixo vertical são turbinas que têm a sua rotação no mesmo plano do solo. E elas têm algumas características bem interessantes. Por exemplo, elas são mais silenciosas, elas se adaptam muito bem a mudanças rápidas de direção do vento. As duas principais integrantes dessa categoria são as turbinas de rotor Savonius, aqui está elas e suas variantes, e as turbinas eólicas de rotor Darius, aqui também. Então, aqui estão alguns modelos variantes do rotor Darius. Bom, normalmente você vê ela justamente em locais que ocorre bastante esse fenômeno de mudanças rápidas de direção do vento. Por exemplo, em grandes cidades, regiões com grandes montanhas. Então, normalmente você vai ver essas turbinas em topos de prédio, em grandes cidades, em topos de montanha, para justamente gerar a produção de energia elétrica, por exemplo, a partir de energia eólica. Bom, aqui também, para a gente poder ver um pouquinho dessas características. Então, você vê que o rotor Darius trabalha com velocidades maiores, certo? Então, o parâmetro lambda dela é maior, e também consegue extrair maior potência do vento. A de rotor Savonius trabalha com velocidades menores e consegue extrair menos potência do vento. Bom, vamos falar um pouquinho começar a falar um pouquinho das turbinas de rotor Darius. São turbinas que trabalham principalmente por força de sustentação. Então, elas vão ter atuado sobre elas duas forças aerodinâmicas, mas a que mais vai influenciar, o que mais vai gerar participação para as turbinas são as forças de sustentação. Bom, vamos entender um pouquinho então sobre essa turbina. Então, a gente pegou aqui para entender um pouquinho uma turbina de rotor Darius do tipo H, rotor H, que é justamente essa aqui do meio. Bom, e aqui estão os 4 aerofólios dela, por exemplo, ou 2 aerofólios, independente. Vamos pensar aqui o seguinte. Aqui está a velocidade do vento e essa turbina está rodando no sentido anti-horário. Então, a soma da velocidade do vento com a velocidade do rotor vai gerar um vento relativo sobre esse aerofólio. Esse vento relativo sobre esse aerofólio vai gerar duas forças, uma força de arrasto e uma força de sustentação. Se nós projetarmos a força de arrasto e sustentação no mesmo plano do aerofólio, a gente vai encontrar isso aqui. Uma força tangencial, que essa é a força que nós queremos, que é justamente vai gerar esse movimento nessa turbina, e uma força radial, que basicamente vai ser para poder gerar esforços na estrutura dessa turbina aqui. Bom, para a gente poder entender o funcionamento dela, é importante a gente modelar esse vento relativo. Esse vento relativo, que é o W aqui, ele ocorre a partir do quê? Da composição da velocidade desse aerofólio, aqui, somado com a velocidade do vento. Só que essa velocidade do vento é projetada tanto no mesmo sentido do plano do aerofólio, quanto 90 graus ao plano do aerofólio aqui. Então isso daqui vai dar uma força relativa, uma velocidade relativa. E só para a gente entender, essa velocidade relativa muda bastante de acordo com a posição angular desse aerofólio, em torno do giro da turbina. Então aqui dá para a gente entender quanto esse módulo varia. Isso daqui é um dos porquês que esse torque oscila de acordo com a posição angular do aerofólio. A gente vai ver que tem outros porquês, mas esse é um dos porquês. Bom, outra coisa interessante para a gente entender é modelar essas forças. Bom, aqui está o seu vento relativo incidindo sobre esse aerofólio, então ele incide em relação a um ângulo alfa, que é o ângulo de ataque, vai gerar uma força de arrasto, que é a drag, e essa força de sustentação hélica, lift. Se projetar ela no ângulo aqui no plano da turbina, a gente vai ver que tem uma força radial, que é normal, que ele chama aqui, e uma força tangencial. O que importa para a gente, que nem a gente conversou anteriormente, é a força tangencial. Essa força tangencial está aqui, ela depende de CT, que é o coeficiente de força tangencial, a densidade do ar, a altura do aerofólio, o tamanho da corda e a velocidade ao quadrado, certo? Que a velocidade relativa ao quadrado dividido por 2. Só que esse coeficiente de força tangencial, ele depende de 3 parâmetros. O coeficiente de sustentação, o coeficiente de arrasto e o ângulo de ataque. Só que tanto o coeficiente de sustentação quanto o coeficiente de arrasto, ele depende também do ângulo de ataque. Então a gente pode reescrever essa força tangencial aqui, em relação à força tangencial média, né, em torno de todo o giro da turbina ali, em torno de 2 parâmetros, basicamente em relação ao ângulo de ataque e em relação à posição angular desse rotor. Bom, só para a gente entender em relação ao parâmetro ângulo de ataque, se a gente travar o rotor numa posição e variar só o ângulo de ataque, a gente pode ver que conforme vai aumentando o ângulo de ataque,
mais força tangencial você consegue extrair. Se você vai diminuindo o ângulo de ataque, menos força tangencial você consegue extrair. Ok, então esse ângulo de ataque é um parâmetro bem importante. Legal. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver que esse ângulo de ataque não é fixo para o rotor em todo o giro da turbina. Então, conforme o aerofólio vai se movimentando, esse ângulo de ataque também vai alterando. Beleza. Só que esse ângulo de ataque é o que mais influencia em maior parte dos parâmetros da força tangencial. Nesse caso, então, ele é um fator muito importante para a gente. Ele pode ser modelado da seguinte forma. Ele é o arco tangencial entre essa velocidade VC e essa velocidade VA aqui. Fazendo toda uma manipulação algébrica, isso aqui vai ser o quê? O ângulo de ataque depende de dois parâmetros. Esse cara aqui é o lambda e da posição angular do rotor, mais um ângulo aqui. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo de passo, que é justamente o parâmetro de controle. Então, esses parâmetros aqui você não consegue controlar. O que você controla para mudar o ângulo de ataque é justamente o ângulo de passo. Então, se a gente pegar aquela força tangencial média e substituir o alfa, a gente vai chegar nessa equação aqui, que é justamente em relação a dois parâmetros, o ângulo de passo e a posição angular. Se a gente não levar em consideração a posição angular, só o ângulo de passo, esse gráfico mostra para a gente muito bem, conforme a gente vai aumentando o ângulo de passo, a força tangencial vai aumentando, conforme a gente vai diminuindo o ângulo de passo, a força tangencial vai diminuindo. Então, isso influencia diretamente no torque. E esse aqui já é interessante para a gente, porque ele já mostra as duas relações, tanto em relação ao ângulo de passo, quanto em relação à posição angular. Então, a curva em azul, ela é para o ângulo de passo nulo, então você vê que a força aqui que eu vou ter vai ser, se eu pegar a média, vai ser próximo de zero. Agora, quando eu aumento o ângulo de passo de 0 para 15, você já vê que a força sua tangencial vai ser bem maior, certo? Então, você realmente consegue ter um torque maior, consequentemente uma potência maior. Então, isso é o parâmetro de controle. Eu vou alterando esse ângulo de passo, então, pensar no controle dinâmico, né? Eu vou alterando esse parâmetro de passo, esse ângulo de passo justamente para fazer com que eu controle esse torque da turbina. Por exemplo, faço o torque ser máximo até chegar no torque nominal ou na potência nominal, e a partir da potência nominal eu vou reduzindo, por exemplo, essa potência para sempre se manter na potência nominal. Eu posso ter um controle mais lento, que é o que está aqui, onde eu seto um valor de ângulo de passo e eu mantenho esse valor durante algumas voltas da turbina. Então você vai ver essa oscilação aqui. Em alguns momentos pode ser, por exemplo, uma força tangencial negativa para aquele aerofólio específico. Ou eu posso pensar num controle de máxima potência, na qual eu vou fazer com que o meu ângulo de passo ele varie, certo? Ao longo de uma volta, nesse caso aqui, nessa curva, por exemplo, de uma forma com que o ângulo de ataque sempre seja o melhor possível para poder você ter a maior força tangencial possível, consequentemente o maior torque possível. Nesse caso aqui, você vê que a força tangencial vai ter essa curva aqui. Em nenhum momento ela vai ser negativa, como a gente viu no gráfico anterior, certo? E a oscilação dela vai ser menor também. Então, consequentemente, você consegue ter uma força tangencial maior, um torque maior e uma potência também maior. O problema disso daqui é o seguinte, é se a gente imaginar uma situação hipotética. Um rotor de 2 metros de diâmetro exposto a um vento de 10 metros por segundo. Uma turbina Darros com essa configuração, por exemplo, nesse vento, vai dar em média 4 voltas por segundo. 4 voltas por segundo, em média, em 1.500 graus por segundo de velocidade de giro, velocidade angular. Se a gente fosse pensar aqui, certo? Para essa configuração, para ele poder justamente ter essa característica aqui, de variar de 0 até próximo de 45 graus, para essa velocidade do rotor, o servomotor que alterar a posição de passo, o ângulo de passo desse aerofólio, ele teria que trabalhar com uma velocidade de giro do servomotor de 360 graus por segundo. É uma velocidade bem alta. Só para a gente ter uma ideia de valores, normalmente aí as turbinas que trabalham com essa variação de ângulo de passo, elas trabalham em média com um servomotor que trabalha com uma velocidade de giro de 10 graus por segundo. Você vê que é bem inferior. Então, um controle de máxima potência ia exigir um controlador tivesse um esforço muito grande e o servomotor também tivesse um esforço muito grande. Bom, mudando de turbina agora, trabalhando com as turbinas Savones. Elas são turbinas de arrasto. Por quê? A força que mais é importante nessas turbinas, que vai mais gerar o torque e a força justamente
tangencial nela aqui vai ser a força de arrasto. Bom, elas trabalham com baixas velocidades, baixos valores de lambda. Normalmente você não vai ver elas excedendo ali o valor próximo de 1 ponto alguma coisinha de lambda. Porém, uma característica bem interessante é que ela tem um torque bem alto. Devido justamente a trabalhar por força de arrasto. Para entender o funcionamento dela, a gente vê aqui a equação de força de arrasto, certo? Que é muito parecido com aquela equação de força tangencial, só que o parâmetro aqui é o quê? O coeficiente de arrasto. E aqui para a gente poder entender, então, como que isso aqui vai funcionar. O vento vai vir e vai incidir sobre os dois rotores semicirculares, a parte côncava e a parte convexa da sua turbina de rotor Savonius. Só que se você olhar aqui, ó, do lado, os coeficientes de arrastos para superfícies convexas, tanto hemisfério convexo quanto semicírculo convexo, é maior do que para superfícies, contrário, né? Para superfícies côncavas é maior que para superfícies convexas. Automaticamente, se o coeficiente de arrasto para a superfície côncava é maior que para a convexa, a força de arrasto aqui vai ser maior que aqui. Consequentemente, a soma vetorial disso daí vai fazer com que essa turbina rode no sentido horário. Então, esse é o funcionamento dessa turbina de rotor Savonius. Bom, para a gente modelar ela, é muito parecido com a Darius. Então, vai ter um vento relativo, que é justamente influenciado tanto pela velocidade da turbina quanto a velocidade do vento. E quando esse vento relativo bater nesse rotor Savonius, automaticamente vai gerar uma força de sustentação e uma força de arrasto. Só que a força de arrasto vai ter uma componente muito maior. Se nós projetarmos essas forças para xy aqui, certo? A gente vai ter essas equações. E é interessante perceber que esse coeficiente de força em x, coeficiente de força em y, ele depende de dois parâmetros principais, que é o lambda, que é justamente em relação à velocidade do vento e à velocidade da turbina, e a posição do rotor. Então, você vê que é importantíssima a posição do rotor. Para a gente ter essa ideia, então, pegando de simulações, quanto que esse coeficiente de força em x, quanto que esse coeficiente de força em y variam, está aqui, ó. Tanto em relação à posição, então aqui de 0 a 360 graus, em relação a lambdas diferentes, você vê que ele tem uma variação bem grande. Juntando os dois, é com certeza que isso daqui vai influenciar o quê? No seu coeficiente de torque. Porque a gente sabe que o torque é a força inercial vezes o raio aqui. Só que, for trabalhar com isso, vai ter o quê? O seu coeficiente de torque aqui, que vai estar nessa equação agora. E ele varia bastante em relação à posição do rotor e em relação ao parâmetro lambda. Então, o torque em turbina Savonius tem oscilação. Tem oscilação em relação à posição desse rotor, em relação à velocidade de giro, em relação à velocidade do vento também. Bom, então esse é o modelo dessa turbina. Para poder controlar ela, o principal parâmetro que nós vamos tentar controlar é justamente o quê? O seu coeficiente de arrasto. Eu, variando esse coeficiente de arrasto, por exemplo, eu vou conseguir ou aumentar o torque em certas situações, ou manter o torque para justamente manter a potência nominal em certas situações. Então, esse é o parâmetro de controle que nós vamos tentar trabalhar. Para isso daqui, normalmente atua-se nos parâmetros construtivos, parâmetros de projeto dessa turbina de rotor Savonius. Justamente na distância entre os seus semicírculos, entre as pás, certo? Na sobreposição entre elas, diâmetro total, na espessura, no formato de ponta. Então, são parâmetros que normalmente são alterados, parâmetros construtivos, normalmente que você altera ou controla para justamente fazer esse controle dessa turbina. Bom, aqui então a gente consegue ter uma ideia de alguns parâmetros, como razão de aspecto, em relação a raio e altura, número de pás, formato da ponta da pá, formato da pá, número de estágios, certo, que você tem nela, parâmetros de sobreposição, se é helicoidal ou não, válvulas. Então, vamos especificar alguns aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, número de pás. Normalmente, o pessoal tenta aumentar o número de pás para diminuir essa oscilação. Só que você tem alguns problemas de a pá da frente influenciar no vento que vem da pá de trás. Então, você acaba reduzindo a amplitude do torque. Então, você reduz a oscilação, mas reduz a amplitude. Para melhorar isso, o pessoal tende a colocar mais estágios. Então, você diminui a oscilação sem ter a influência de uma pá da frente influenciando na pá de trás. Aí,
pensando em melhorar, você pode vir para rotores helicoidais, que são como se fosse um rotor com vários estágios. Então você tem a melhor oscilação possível, sem mexer muito no seu torque máximo, ali, um torque médio, em relação a uma turbina só de 2 pás. Por exemplo, o formato da pá, se você coloca uma pá em formato de anzol, por exemplo, você tende a ter o torque sendo aplicado com um raio maior, consequentemente você vai ter torques maiores nessa turbina. Você pode utilizar válvulas, por exemplo, aqui, quando a pá está no sentido do vento, a válvula está fechada, para justamente aumentar o seu coeficiente de arrasto. Quando ela está vindo no sentido contrário ao vento, que é a pá de retorno, eu abro a válvula para diminuir o coeficiente de arrasto. Então, são situações. Mas, dinamicamente, o que mais ocorre é justamente o que? Se você ter servomotores para justamente mudar esse parâmetro de sobreposição. Aqui, esses dois parâmetros que influenciam no parâmetro de sobreposição. Bom, como você pode fazer isso daqui? O que você ganha justamente afastando as duas semicírculos aqui, certo? Horizontalmente ou verticalmente, afastando ou aproximando. Você faz com que o quê? O ar que entre sobre a pá côncava aqui venha e saia na pá convexa. O que você ganha com isso? Você aumenta a pressão no lado côncavo da pá convexa, que automaticamente você aumenta a pressão desse lado, você faz com que o seu coeficiente de arrasto diminua. Por quê? Aumentou a pressão aqui, você vai ajudar com que ela continue o movimento do rotor. Então, você jogando mais ar aqui, aumentando a pressão aqui, você, por exemplo, vai aumentar o torque dessa turbina. Só que você não pode aumentar muito esses valores, tanto de sobreposição na turbina, porque você pode gerar recirculação do ar. Ele pode bater aqui e voltar e, por exemplo, cancelar a parte do vento que vem no sentido da pá côncava. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode ter aqui, por exemplo, aqui, se a gente olhar essa imagem aqui, o parâmetro de ponta de pá, certo? Eu altero esse parâmetro aqui para fazer justamente com que, numa situação aqui, a maior quantidade de vento entre para dentro da parte côncava, não vá para a parte convexa. Então você também aumenta o arrasto nessa condição. Então, são parâmetros da turbina Savonis que você altera sempre para poder melhorar o seu coeficiente de arrasto, certo? E assim, ou depende da situação, diminuir também para controlar e deixar a turbina na sua potência nominal. Bom, esse trabalho ele tentou mostrar para vocês as características e como são os principais aspectos de controle dessas turbinas de eixo vertical. E com isso dá uma noção para vocês para justamente aumentar a gama de conhecimento e aumentar a possibilidade de utilização. A gente não quis fazer um comparativo entre turbinas de rotores de eixo vertical e horizontal, mas sim mostrar que há mais uma alternativa, certo? Para a extração de energia através da energia eólica com essas turbinas. Bom, muito obrigado a todos. E aqui são as referências. Um abraço forte a todos.